1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 1 a 7. Nós fizemos uma pausa no estudo de reis, dos reis de Judá. Falta mais um sermão para nós concluirmos aquela série, aprendendo com os acertos e desacertos. Como hoje é dia da mamãe, aprendendo com os acertos e desacertos dos reis de Judá. Como hoje é dia da mamãe, eu resolvi fazer um break aí, uma pausa, e trazer alguma palavra que possa falar sobre o lar, sobre esposas, sobre maridos. Acho tão importante isso nesses dias em que estamos vivendo. Ontem foi um encontro de casais. Eu não sei se eu consegui atingir a minha expectativa no estudo, pelo menos eu fiz esse povo rir muito, mas eu espero que o ensino da palavra tenha falado ao coração dos maridos e das esposas. Foi muito legal ontem. Hoje o tema da minha mensagem são deveres dos cônjuges na vida comum do lar. Esposa tem dever, marido tem dever. Deixe-me ler com você o texto. Do mesmo modo, estão aí comigo? Capítulo 3, do 1 até o 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam vestir-se, adornar-se, as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A pilha que está aqui é novinha, eu coloquei agora mesmo. Antes de adentrar o estudo, eu quero fazer algumas preliminares aqui, algumas considerações que são importantes. A primeira delas, que a palavra de Deus, e principalmente esse texto e outros similares a ele, que fala de submissão da mulher, que fala do marido amar a esposa, não são ideias de homens. Existe um movimento hoje, mesmo entre pastores, líderes, principalmente entre pastoras, que querem dizer que não, isso aqui é uma época em que Paulo, Pedro, eles eram muito machistas. Isso não vale para hoje não. Eu já dei aula em escola dominical aqui que eu tive que sair pelo fundo, porque as mulheres irmãs queriam me pegar. Então quero dizer para vocês que esses conceitos são permanentes. A palavra de Deus não caduca. Se você voltar os seus olhos aí, nem precisa sair do lugar. 1 Pedro, capítulo 1, 24 e 25 diz assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Os homens se levantam, são poderosos, ensinam coisas, mas isso passa. 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então o que eu vou ensinar para vocês hoje é conceito permanente. Não caducou, não caiu por terra. Segundo lugar, são preceitos obrigatórios. A Etel não tem escolha. O Titão não tem escolha de dizer, não, eu quero obedecer isso, mas não aquilo. Infelizmente o povo de Deus é assim, ele é seletivo. Ele lê a Bíblia e alguns textos que falam de prosperidade, ele fala, glória a Deus, isso é para mim, em nome de Jesus. Mas quando fala para a gente obedecer a Deus, se quebrantar, se humilhar, não, isso aí é cultural. Deus não falou ao meu coração, não. Então veja, a grande verdade que eu coloquei aí, que o crente ele não escolhe se quer ou não acatar, obedecer. Nós somos servos do rei.
Quem manda é o rei. Ele nos comprou com o seu sangue. Então, quando nós olhamos para a palavra, aquilo que eu ensinei a semana passada, nós precisamos tremer diante dessa palavra, porque não é a palavra do titão, não é a palavra do pastor, mas por isso que nós procuramos estudar a palavra de Deus. Terceiro, uma coisa muito importante nós entendermos que essas orientações são orientações dadas para crentes. Não espere pessoas incrédulas aceitarem isso que é ensinado pela palavra de Deus. Eles não entendem isso. Na verdade, eles não aceitam isso. É o mesmo que querer explicar para a torcida do Corinthians que o Palmeiras também é campeão mundial. Eles não aceitam isso de jeito nenhum. Mas está lá o vídeo, mostra tudo bonitinho, o Palmeiras ganha, mas eles não aceitam. Mas o Palmeiras também é campeão mundial. O pessoal pode não aceitar. Então veja, essas orientações são para casais crentes. Então hoje eu quero falar com você, que é crente em Jesus, que já abriu o seu coração para o Salvador. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar seu lar. Então essa é a pergunta inicial. Como é que está o seu lar hoje à noite? Como está o seu relacionamento com sua esposa? Como está o seu relacionamento com seu marido? Tem uma música que é bem antiga, essa música, só o pessoal da da velha guarda que conhece. Deixa a luz do céu entrar. Quem conhece essa música? Tá vendo? A Célia ali também é da velha guarda. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Por isso, para mim, essa figura combina muito com essa música. A luz está entrando pela janela. E este é o papel do Espírito Santo de Deus. Iluminar as nossas mentes, nosso coração, para aprender da sua palavra. Já lemos o texto? E o que esse texto, o que a lição quer nos ensinar hoje à noite? Vamos ler comigo nesse azulzinho aí? A vida inclui deveres da esposa. De novo comigo? A vida comum do lar inclui deveres da esposa e do marido. Que deveres são esses? Então, vamos aprender juntos, olhando para a palavra de Deus, quais são esses deveres da esposa, quais são esses deveres do marido. Em primeiro lugar, deveres da esposa. Antes de entrar propriamente, eu quero citar para você um exemplo de uma esposa que viveu num lar não muito tranquilo. Eu creio que o lar dessa mulher era muito pesado, porque a Bíblia diz que o marido dela chamava Nabal, e o próprio nome indica a atitude, o caráter desse homem. Ele era perverso, era um homem tolo, estúpido. Queria ter um marido assim? A Bíblia diz que ele era rude, que ele era mau. E a Bíblia fala dessa mulher chamada Abigail, que por mais que vivesse num lar onde o seu marido fosse estúpido, tolo, cabeça vazia, ela não entregou os pontos, mas ela confiou no Deus Todo-Poderoso, e ela protegeu o seu próprio lar. Ela poderia ter dado um passo atrás e pensado da seguinte maneira. Por quê? Só para você entender o contexto. Davi, quando ele estava fugindo, havia um bando de homens com ele, e durante muito tempo ele viveu na montanha do lado de cá, e a fazenda desse Nabal era do lado de lá da montanha. Então, para bandidos virem assaltar a fazenda, tinha que passar pelo bando de Davi. E durante muito tempo, ele nunca foi assaltado, ele nunca foi molestado, ele nunca foi perturbado, porque Davi estava protegendo. Na época da matança dos bois, das ovelhas, da tosquia, Davi mandou uma comitiva lá e falou assim: olha, o Davi está pedindo aí umas coxinhas, uns pernilzinhos. Nabal falou assim: quem que é Davi? Não conheço não, nunca vi. São muitos os pedintes hoje em dia, não é verdade? Então, vai embora de mãos vazias. O pessoal trouxe esta mensagem para Davi, e Davi ficou na carne, ficou nervoso. Falou: vou arrebentar com esse cara agora. E já preparou o exército dele, já estava caminhando para destruir Nabal e toda a sua família. E alguém falou para Abigail: o bicho vai pegar. Por causa disso, e contou para ela. Ela
Falou rapidinho, prepara pães, prepara carne, prepara tudo aí, botou em cima de uns jumentos lá, cavalos, e ela, quando Davi já estava na metade da montanha, ela encontrou com ele, desceu, se prostrou diante dele, e ela impediu uma grande matança naquele dia. Por isso a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Então vamos ver, esse texto que nós lemos, 3 de 1 até o 5, fala desses deveres da esposa. Só as mulheres comigo, os homens podem ficar caladinhos. Vamos lá, mulheres? Primeiro dever, ser submissa ao seu marido. A Bíblia não fala que você tem que ser submissa a todos os homens. A Bíblia fala que você tem que ser submissa ao seu marido. Segundo dever, ser bonita para o seu marido. Terceiro dever, ser imitadoras de bons exemplos. Então vamos por parte, que nem o Jack Stripador. Primeiro, ser submissa ao seu marido, tá? Isso é muito importante entender, essa palavra submissão, porque as pessoas não aceitam. Nós vivemos numa cultura e numa geração que quando se fala de obedecer ou de autoridade, eles já arrepiam. É como se fosse uma desgraça, é como se Satanás estivesse sendo confrontado com a cruz. As pessoas não querem ouvir falar sobre isso, tá? A palavra que Pedro usa, submisso, é hipotasso. É uma palavra que tem dois usos, o uso militar e o uso civil. Para quem já serviu militar, como eu, sabe da importância da autoridade no seu lar. Se não há autoridade no exército, se não há autoridade no emprego. Ei, Antônio, já pensou todo mundo chegando lá? E se o Antônio não manda na empresa dele? Já pensou o Paulo chegando na fazenda dele lá, é tempo de colheita, aí ele olha, as colhedeiras estão todas paradas, a soja está se perdendo, e o Paulo fala assim, por que vocês não trabalharam? Não, hoje não está com vontade não. Então, meus queridos, um país, uma família, um trabalho, um emprego, qualquer lugar, se não há autoridade, o bicho pega, vira bagunça, vira caos. Então essa palavra, no contexto militar, é justamente isso. O soldado, ele precisa bater continência para o sargento. Ele precisa respeitar o sargento, porque o sargento é superior, hierarquicamente a ele. O sargento precisa bater continência para o tenente. O tenente precisa bater continência para o capitão, e assim sucessivamente, para que haja ordem. Senão, vira bagunça. Isso é em todas as áreas. Eu me lembro de um exemplo, em que, quando eu era tenente no quartel, eu servia na primeira companhia, e todo dia você tem que preparar o seu pelotão e apresentar para o comandante da companhia. Eu era comandante do segundo pelotão. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, a companhia das armas. E aí então, tinha um sargento lá que ele era antigo. Antigo não significa idade, significa tempo de quartel. E ele queria me provocar. Ele queria me testar. O meu pelotão, o segundo pelotão, informa, e o meu pelotão ficou em forma, e ele estava dentro do alojamento dele. E você tem que apresentar o pelotão, se está com alteração ou sem alteração, se está tudo legal ou se tem problema. Quando o meu pelotão estava todo já pronto, eu, pelotão, o segundo pelotão, sentido, e fui apresentar, ele veio todo lá, e entrou no pelotão. Eu falei, se eu ficar calado aqui agora, eu vou ser desmoralizado na frente dos meus soldados e do meu comandante. Segundo pelotão, descansar. Sargento fulano de tal, pediu autorização para entrar em forma? Não, senhor. Então saia de forma, por favor. Peça autorização para o seu comandante. Os olhos dele fumegaram. Ele bateu lá e pediu permissão para entrar. Isso é o que se requer de alguém que está no comando. Nós não gostamos disso, porque nós aprendemos e estamos ensinando para os nossos filhos que não existe autoridade, que cada um pode fazer o que quer. Isso vira bagunça. No lar é a mesma coisa. Mas o ensino não militar, que eu gosto, esta palavra hipotasso, no ensino não militar, significa uma atitude voluntária de ceder. Não é a obrigação,
é uma atitude voluntária de ceder. E é isso que as mulheres cristãs têm que fazer. Elas têm que entender que dentro do lar, dentro do casamento, aquele que Deus constituiu para liderar é o marido, não é a esposa. Hoje existem muitas inversões de valores. Então a atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidades e de levar a carga. Então, minhas queridas, entendam o que é submissão. Isso é submissão. Vamos dividir a palavra. Submissão é estar debaixo de uma missão, sob a liderança de alguém. Quando Deus, o Criador, fez homem e mulher, Ele deu ordens para o homem. Seja fecundo, multiplique, domine os animais, domine a terra. Essa era a missão, dê nome aos animais. E Ele deu a mulher para ter uma missão debaixo da autoridade do marido. Isso é submissão. Não tem nada a ver com o que as feministas dizem sobre submissão. Porque elas têm no coração um espírito rebelde, insubmisso, e elas querem que todas sejam como elas. Então essa é a ideia do que as feministas dizem ser submissão, mas que não é submissão bíblica. É ser capacho. Muitas pessoas acham que ser submissa, dentro do que eles entendem, essa visão errada, é que a mulher tem que ser capacho do homem. Ele manda, ela tem que obedecer. Que ela não tem opinião. Não, aqui dentro de casa quem manda sou eu, Fátima, cala a boca. Isso não é ser submissa, ficar calada. A Bíblia não diz isso. Você foi feita só para procriação, passível de traição. E tem muito homem errado aí que pensa nisso. Que a mulher é desprovida de inteligência. Por isso, que quando se fala de autoridade, todo mundo arrepia. Mas isso aí não é submissão. Submissão é entender que o Antônio ele tem uma missão. E os empregados dele vão se submeter à liderança dele para ajudar essa missão a seguir em frente. O pastor é o líder da igreja. Ele não é melhor do que as pessoas da igreja. Ele nem abençoa as pessoas da igreja, porque ele não tem esse poder para abençoar. Eu sei que tem muitos pastores que abençoam, mas o pastor aqui não tem esse poder não. Mas ele ora para aquele que tem poder para abençoar o seu povo. Agora, já pensou se a igreja não entende essa ideia de se submeter à liderança do seu pastor, e cada um vai fazer aquilo que quer? Aí chega um aqui, igual já chegou nessa igreja, os mais velhos devem lembrar, o cara chegou aqui com um acordeon. Olha, eu vim tocar no culto hoje. Eu falei, vai não te conheço. Não, mas eu sou do Senhor. Eu falei, tudo bem, você pode sentar lá e louvar. Não, mas eu vim aqui exclusivamente para louvar o Senhor. Eu falei, mas o povo da igreja, todo mundo veio para louvar o Senhor, ué. É só sentar ali, ó, abriu a boca, o coração e louva. Não, mas você nem sabe, minha esposa até fala em língua. Eu falei, aí é que não vai mesmo. Tem que ter liderança. Tem que ter comando, em amor, mas tem que ter comando. Então, minhas queridas irmãs, a Bíblia diz que essa é a sua tarefa, seu dever, ser submissa ao Valdegis. Viu, Rosângela? Isso é duro, não é? Mas essa é a verdade, minhas queridas. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma mulher, para ser submissa ao seu marido, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Não significa que ela não tenha que debater com o marido e falar, não, mas eu não concordo por causa disso, porque você está indo para lá, você vai cair naquele buraco, mas tudo bem. A decisão é sua, você vai prestar contas diante de Deus. Eu vou seguir com você, mas a decisão é sua. E eu vou dobrar os meus joelhinhos aqui e vou orar para Deus mudar o seu coração. A Bíblia diz que o Senhor tem o coração do rei nas suas mãos. E de acordo com a vontade dele, ele muda esse coração. Então é isso que as mulheres precisam aprender. O nosso próprio Deus é um Deus de hierarquia. Não é verdade? Pai, Filho e Espírito.
É por isso que o Senhor Jesus, e alguns grupos não entendem isso, e acham que Ele não é Deus, é encarnado, diz assim, não, mas olha, o próprio Jesus falou assim que o Pai é maior que Ele, ué. É verdade. Na hierarquia funcional da Trindade, enquanto Filho, Ele diz, essa é a verdade, eu vim ensinar a vocês que há alguém que manda, é o Papai do céu, por isso Ele é maior do que eu. Mas em outro momento Ele diz assim, eu e o Pai temos a mesma essência, mesma divindade. A própria criação de Deus fala de hierarquia. Você sabia que anjos é como lá no exército? Tem anjo soldado, tem anjo que é sargento, tem anjo que é tenente, tem anjo que é capitão e tem os coronel. Eu tenho cabo também, né? Você já foi cabo, né? Por isso, né? Ah, danado. Entendeu? Os anjos também são assim, hierarquia. Na própria criação de Deus, se você for olhar as formigas, as abelhas, toda a criação de Deus tem hierarquia. Porque caso contrário, o negócio não funciona. Eu achei legal, eu gosto muito, vocês veem que eu dou muita ilustração sobre o exército, porque eu servi e eu gosto mais da vida militar. Mas eu gostei demais do que o Marechal Osório falou, estava estampado na primeira companhia que eu servi. Quando houve a guerra do Brasil com o Paraguai, em 1866, ele foi destacado para comandar 10 mil homens. E eles marcharam a cavalo, isso é só uma ilustração, não tinha tanque de guerra naquela época, né? Eu pus aí só como uma ilustração. Mas eles marcharam a cavalo e pararam às margens do rio Paraná, para pernoitar, descansar e atravessar o rio e atacar os paraguaios. E a fala dele está estampada em vários lugares, em vários exércitos, né, em vários batalhões. Estava lá no nosso. Ele, no dia seguinte, bem de manhã cedo, ele diz, soldados, é fácil comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever. E ele então parou, refletiu e disse, o nosso caminho está logo ali. Quantos soldados vocês acham que ficaram do lado de cada margem do rio Paraná? Nenhum. Todos eles seguiram a autoridade do seu comandante. Porque esta é a grande verdade. Basta mostrar o caminho do dever que as mulheres livres pelo Espírito Santo de Deus vão obedecer. Segundo dever da esposa cristã, ser bonita para o seu marido. Eu vejo muitas esposas indo para academias, malhando. E eu pergunto, você já perguntou para o seu marido se ele quer esse tipo de beleza? Ou essa beleza é para você? E aí você pega e põe um traje que todo mundo, até o pastor quando passa na rua, você tem que orar e falar, Deus, tira aqui da minha... Mas você já perguntou para o seu marido se esse tipo de beleza que ele quer? Lá em casa nós temos uma briga. Porque quando eu conheci minha ticolinha, eu me apaixonei por ela e pelos cabelos dela. Aqueles cabelos encaracolados, castanhos. Sei por que isso não é. Mas queridas, o apóstolo Pedro está falando aqui de dois tipos de beleza. Olha comigo. No versículo 3 ele diz assim, olha, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, ou roupas finas. Pedro é contra a beleza? De jeito nenhum. Nós gostamos de ver a beleza das nossas esposas. Nós gostamos de ver vocês perfumadas, com um batonzinho, penteadinha, cheirosinha. Nós gostamos. Pedro também gostava. Sabia que Pedro, o primeiro papa aqui, tinha esposa? A Bíblia fala que ele tinha uma esposa. Tanto que Paulo uma vez falou assim, por que só eu e Barnabé não temos esse direito de ter uma esposa como Pedro, como os demais apóstolos? Então ele gostava da esposa dele ao lado dele, cheirosinha, bonitinha, acompanhando ele no ministério. O que ele está falando é o foco. Não deve ser a ênfase da mulher, essa beleza exterior, porque acaba.
vai embora. Mas ele está dando ênfase aqui numa outra beleza, a beleza interior. Por isso que ele fala no versículo 4, ao contrário, olha o contraste da beleza física com a beleza interior. Ao contrário, a beleza de vocês, esposas cristãs, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. O que é de grande, é isso que tem valor para Deus. Deus não fica assim, extasiado com beleza física. O que Ele gosta é de olhar nas suas filhas, compradas pelo sangue de Jesus, e ver que elas têm um coração transformado, um caráter que está sendo assemelhado ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, essas são as marcas. A beleza de uma mulher deve ser interior. E Pedro aqui fala de 3 marcas. Primeiro, docilidade. Ele fala de espírito dócil, manso. Quem é que gosta de morar na mesma casa de uma mulher que agride a qualquer momento? Que fala palavras duras? Ninguém. A Bíblia fala isso, que é melhor morar lá no telhado do que morar na mesma casa com uma mulher que está sempre agredindo, usando suas palavras. Olha no capítulo 3, verso 1 comigo. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, propósito, se ele não obedece à palavra, ou seja, se ele ainda não é crente, seja ganho sem palavras. Como? Pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então olha, o que Deus está dizendo, olha, a sua vida, esposa cristã, pode ser um outdoor, uma grande propaganda do Evangelho de Jesus Cristo, se a sua vida refletir uma beleza, não física, mas uma beleza interior, docilidade. Quem não gosta de viver com uma mulher doce? Tem um ditado árabe que diz assim: o gotejar constante da chuva que vaza dentro de casa. Quem já teve casa que tem goteira? Zezé, só se vocês lembram lá quando a gente era menino lá em Barbacena, a gente punha aquelas travessas, né, para não deixar molhar a casa, e ficava aquele trem, tum, 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 tum. Você queria explodir com um trem daquele. Pois é, por que você não avisou naquela época, né? Mas olha que interessante esse ditado. O gotejar constante da chuva que vaza dentro de casa, a esposa briguenta e os percevejos são intoleráveis. Que dureza, hein? Goteira, mulher briguenta e percevejo. Intolerável. Mas ele fala de tranquilidade no texto. Ele fala, olha, a sua beleza tem que ser um espírito dócil. Agora, como que você pode desenvolver isso na sua vida, não é? Às vezes você é meio pavio curto, meio brava. Você tem que chegar diante de Deus, abrir a Bíblia aqui em Pedro e falar, Senhor, eu não sou estranho aqui não, mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida, porque o Senhor é o Deus do impossível. Desenvolva em mim, ajuda-me a desenvolver um espírito dócil. A Bíblia diz que se nós oramos segundo a segunda vontade de Deus, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele nos responde. Tranquilidade. O Sr. Ademar mandou um videozinho. Eu achei legal. Vocês devem ter visto aí quem segue o grupo da igreja. Eu quero mostrar o que é tranquilidade, tá? Para vocês, esposos. Tranquilidade não é ausência de opinião. Você pode ter, deve ter sua opinião. Você pode discordar do seu marido, pode discutir com ele na hora do almoço. Mas você precisa entender que ele é o comandante, ele é o líder, porque ele vai prestar contas disso um dia. Então, a ideia de tranquilidade aqui é ter sob controle o medo, né, Ana Maria? O que vai acontecer com o Rodrigo? Não sei. Você pode fazer alguma coisa? Não pode. Isso está além da sua capacidade. Mas e se ele... Não sei. Então, tranquilidade que Pedro está falando aqui é uma beleza interior.
O mundo pode estar caindo ao seu redor, mas você está tranquila. Você não vai deixar que o medo afete você. Preocupação, raiva, dúvida é estar sob controle. O Salmo 112 fala isso, que aquele que teme o Senhor, ele está falando do homem e da mulher, aquele que teme o Senhor não se abala nem se curva às circunstâncias, porque o seu coração é firme, confia no Senhor. Fernandinho, me ajuda aí a apagar a luz. Deixa eu mostrar esse vídeo que eu achei bacana demais, que para mim ilustra que ter tranquilidade para proteger a sua vida, a sua família, não é correr ou ter ausência de medo, mas é estar tranquila, ter domínio da situação. Olha que legal isso aqui. Como é que é aqui, Samuel? Isso é a colheitadeira do Paulo, lá na fazenda. O motorista dessa colheitadeira também foi muito gente fina, né? Entenderam o que é tranquilidade? A bichinha ficou ali, os ovinhos dela estavam ali, ela viu aquele mundaréu de trem vindo para cima dela, mas ela abriu as asas para proteger os seus ovinhos e ficou firme. É isso que Pedro está dizendo, é esta habilidade interior que vocês, esposas, precisam praticar. Terceiro e último dever da esposa cristã é ser imitadora de bons exemplos. Quem são os exemplos que você segue? Gisele Bündchen, Bündchen, a Madonna, alguma estrela de Hollywood ou da Globo. Tem um texto na Bíblia que diz assim: essas mulheres são bonitas? Depende do ponto de vista. Se você as vir antes da maquiagem, do blush, você vai falar, que trem feio, gente. Mas quando elas se maqueiam lá durante 5 horas, você fala, não, mas que mulher bonita, senhor. Mas a Bíblia tem um texto que fala assim, olha, como em focinho de porco, como joias de ouro em focinho de porco, assim é a mulher que não tem discrição. Então veja, aos olhos de Deus, essa mulherada bonita, que faz sucesso, que ganha muito dinheiro, não tem valor nenhum. Mas Deus olha para vocês lá do céu e Ele fala, porque o que importa para Ele é o valor interior, não beleza exterior. E é isso que vocês precisam desenvolver. Quem é o seu modelo? Aqui Pedro dá exemplos, né? Ele fala assim, versículo 5, pois era assim que também costumavam vestir-se, adornar-se as santas mulheres do passado. Ele não está falando de vestido exterior, ele está falando da atitude interior dessas mulheres. E diz assim, olha, elas colocavam sua esperança em Deus, elas se sujeitavam cada uma ao seu marido. E ele dá o exemplo aqui de Sara. Lembra que Abraão morava lá na Mesopotâmia, lá onde hoje é a terra do Iraque. E Deus apareceu para ele e falou assim, neguinho, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Já imaginou quando Abraão chegou para a esposa dele e falou, Sara, Deus apareceu para mim. E falou que a gente tem que largar aqui nossa parentela, fazendinha, nossos pais, e ir embora para uma terra que Ele vai mostrar. E eu não, se quiser ir, pode ir. Não dependo de você. Meu dinheiro, na verdade, o meu dinheiro é que faz as compras aqui para dentro de casa. Foi essa a atitude dela? Não. Pedro disse até mais, elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava, já pensou mulherada, hein, Tiago, chama nós de Senhor? Não é isso que Pedro está querendo dizer, ele está querendo falar justamente desse entendimento da mulher, de que há um capitão, que há um líder dentro de casa, e que a mulher está voluntariamente pronta a segui-lo, se isso vai glorificar a Deus. Tá? Então,
Pense em mulheres da Bíblia, para você seguir o exemplo delas. Ana, mulher de oração, não é? Ruth, Esther, Eunice. Eunice era a mamãe do Timóteo. Lloyd era a vovó dele. Então tem muitos exemplos de mulheres que você pode abrir a sua Bíblia e pegar uma caneta e falar, vou estudar a vida dessa mulher essa semana, esse mês. E vai nas passagens que tem o nome dessa mulher e veja a atitude dela, como que ela reagia, como que era a vida dela com Deus, como que ela reagia diante das circunstâncias adversas. Recapitulando, quais são os deveres das mulheres? Ser submissa ao seu marido. Ser beleza exterior é errado? Mas não deve ser a sua ênfase. Não pode ser um saco bonito, mas vazio. Tem que ter beleza interior, tem que ter conteúdo. E ser imitadora de bons exemplos. Agora vem o homem, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, agora a paulada é para os homens. Ainda bem que só tem um versículo para nós, né? Yeah! Mulherada gastou 5 versículos. Mas eu creio que porque aquilo que Deus exige dos homens talvez seja muito mais forte. E muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Mas olha o que Pedro diz para os maridos: sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu coloquei um exemplo aí desse missionário chamado William Carey. Ele foi um missionário no século XVIII, na Inglaterra. Ele era um sapateiro. Quando ele sentiu o chamado de Deus para missões, ele queria ir para a Índia. E a história nos diz, e a gente tem ouvido sobre um pouco da história dele, que ele não foi um pai muito firme não, ele deixou os filhos meio frouxos. E a vida financeira dele não era uma vida muito legal, ele era um sapateiro, século XIX, tinha muitos problemas financeiros, e a esposa dele não tinha um temperamento muito legal. A esposa dele era um bicho pegando. E a história diz que para dificultar mais ainda a situação, ela ficou louca. Não tinha controle do que ela fazia. E para agravar um pouco mais a situação, o concunhado dele morreu e a cunhada dele veio morar dentro de casa com 4 filhos. Já imaginou morar numa casa assim? Mas a Bíblia não. A história fala de salão em São Paulo, mas usávamos aquilo para testemunhar de Jesus. Puxa vida. Ele largou sua esposa. Ele abandonou seus filhos. Eu não canso de dar a vocês o exemplo da Mabe e do Natal. Eu e Zezé e reunimos alguns irmãos, sempre a gente vai lá em Monte Alegre. Mabe é uma senhora, hoje senhora, né? Mas é uma jovem que cresceu aqui dentro da igreja. Ela adquiriu uma doença, hoje ela é tetraplégica. Vive na cama ou numa cadeira de roda. Só mexe para cá e para lá. Mas sabe de uma coisa? O Natal esteve sempre do lado da sua esposa. Ele nunca a abandonou. E eu admiro isso. Ele sabe das necessidades. E ele procura suprir essas necessidades da sua esposa. Pergunta hoje à noite ao seu coração: o que a minha esposa precisa? Deus, conceda-me graça para suprir essas necessidades da minha esposa. Segundo, expectativas. O que ela espera de mim? Pedro, ele está falando numa cultura que mulher não tinha valor algum. O homem era o cara. Mas ele está dizendo para os maridos cristãos: daqui para frente é diferente. Olha comigo no capítulo 2,
versículo 9, ele está dizendo que nós temos uma identidade agora. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, não tinham identidade, não tinham esperança, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E aí no 11 ele diz: amados, insisto em que, já que vocês são o que vocês são pela graça de Deus, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos, de maneira exemplar. E ele vai falar no versículo 13, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Lá no versículo 18 ele vai falar: escravos, funcionários, empregados, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Está vendo? Essa ideia de hierarquia traz ordem, traz organização. Quais são as expectativas da sua esposa a seu respeito? Você já perguntou isso para ela? Chegar e dizer: o que você espera de mim? O que eu posso fazer por você? Agora senta na cadeira, porque você vai cair. Terceiro lugar, perigos. Quais são as ameaças que rondam o seu lar, que podem destruir o seu lar? A Bíblia diz aqui em Pedro, vira uma página para frente, versículo 8: estejam alertas, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em torno do mundo inteiro estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não é o único. Você não é o único. Lutas, provações que você passa. Você não é o único. Então lembra que tem um inimigo que quer destruir o seu casamento, que quer destruir a sua família, o seu lar. Por último, então, diferenças. Nós precisamos conhecer as diferenças uns dos outros. Pedro está falando isso. Ele falando para o marido: olha, conviva com sabedoria com sua esposa. Olha para as necessidades dela, as expectativas. Fica atento para os perigos. Sabe por quê? Ele diz aqui: olha, tratem suas esposas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça de Deus. Ele está dizendo que as mulheres não são inferiores, mas elas são diferentes. Nossas esposas têm reações, às vezes, dentro de casa, que a gente fica perguntando: mas por que essa mulher está agindo assim? O que eu fiz? Fiz nada aí. É porque elas são assim. Olha que interessante. Essa mulher, Helen Holland, ela é uma... ela foi, né? Já morreu. Século XIX, século XX. Uma jornalista americana muito famosa, e ela tem uma fala que eu achei muito legal isso aqui. Ela diz assim: olha, para ser feliz com um homem, é preciso compreendê-lo muito e amá-lo um pouco. Para ser feliz com uma mulher, é preciso amá-la muito e não tentar compreendê-la em absoluto. O que essa mulher falou, nada mais foi do que o que Deus já ordenou para nós lá desde o primeiro século. Maridos, amem as suas esposas. E o amor que ele está falando não é um amor sexual. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou sua igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele deu a sua vida. Ele esteve pronto para morrer pela sua noiva, pela sua esposa, que é você. Segundo dever do marido, tratar a esposa com honra. Duas razões que Pedro dá. Primeira, ela é a parte mais frágil. O texto grego diz que ela é um vaso que pode se quebrar. É um vaso de porcelana. Você não pode ficar jogando para cá e para lá. Se você tiver uma palavra dura com a sua esposa, você vai quebrá-la, você vai machucá-la. Você não pode ficar apontando os defeitos dela. Eu tenho até uma ilustração aqui, mas é para maior de 18 anos, então não vou contar para vocês não. Mas olha, nós temos que ter cuidado com a palavra. A gente em casa conversa muito sobre isso.
palavras machucam, ferem a alma da gente. Então, cuida muito antes que saia, porque depois que sai é tarde. Então, lembra disso, ela não é inferior a você, mas ela é uma parte que precisa ser cuidada com muito carinho, porque ela é um vaso muito especial. Ela é uma porcelana. Hoje o Antônio me surpreendeu, de manhã, 7 horas mais ou menos. Ele mandou para mim uma foto da mesa que ele preparou para a Célia. Eu fiquei com inveja, hein? Bolo, pão, café, flores. Que legal, né? Segunda razão que Pedro dá para você tratar a esposa com honra é que ela é co-herdeira. Co-herdeira da mesma graça de vida. A esposa não é inferior. Ela é co-herdeira. Ela é herdeira junto com você da bênção da salvação. E é isso que ele está falando. E ele faz uma promessa para os maridos e para os lares, que a esposa se submete ao seu marido, é bonita para ele, e segue o exemplo das mulheres do passado, e o homem que convive com sabedoria com sua esposa, que a trata com honra. Ele diz assim: de forma que as orações de vocês não sejam interrompidas. Traz a ideia de que vocês dois oram juntos, e assim então, se o marido tratar a esposa com honra, tiver discernimento, vocês vão poder sempre sentar juntos e orar, para Deus trazer bênção para o lar de vocês. Quantos de vocês oram com suas esposas? Que joia, que continue, e que mais adeptos disso. Vamos terminar. A vida comum do lar inclui deveres dos homens, maridos, e das mulheres, esposas. Eu coloquei de propósito aquela figura que eu coloquei no início, bem pequenininho. Vocês estão vendo lá? Estão conseguindo? Bem pequenininho. Porque para mim o mais importante no lar não é o tamanho da casa, nem a sua condição econômica, intelectual, social, mas a luz de Deus que está entrando na sua casa. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem seu coração e deixa a luz do céu entrar. Nós não somos donos da nossa vida. Você sabia disso? Nós não somos donos da nossa vida para fazer aquilo que nós queremos. Mas nós devemos viver para o dono. Faraó, Nabucodonosor, tantos outros reis que se achavam soberanos, que pensaram que eles tinham direito e controle sobre o destino deles. Eles sucumbiram ao verdadeiro rei. Tiveram que se prostrar diante dele. E tiveram que reconhecer que é Deus quem governa. É Deus quem tem direito. Daniel, não precisa ir lá, eu vou ler rapidinho para você, capítulo 4. Nabucodonosor, o grande imperador do passado, ele teve uma doença. E a Bíblia diz que ele ficou como um animal, e ele foi levado lá para o meio do mato e tudo mais, e as suas unhas cresceram, seus cabelos, ele foi exilado no meio do mato. Mas a Bíblia diz assim, olha, ao fim daquele período, é Nabucodonosor que está contando isso. Ele deve ter contado isso para Daniel, e Daniel registrou. Então ele diz assim, olha, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Ele tinha ficado louco. Tem muita gente que é louco. Mas ele diz, olha, eu parei, levantei os olhos para o céu, e veio o meu entendimento. Aí eu percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então eu louvei o Altíssimo, glorifiquei, honrei o nome dele, aquele que vive para todo sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus,
com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: que fazes? Nabucodonosor aprendeu a se submeter. E Pedro então termina dizendo assim, vamos comigo? Portanto, mulheres e homens, esposas e maridos. Vamos comigo? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Mas a promessa para aqueles que se submetem, para aqueles que colocam debaixo da poderosa mão de Deus, é que no tempo certo, no tempo devido, Deus vai exaltar você. Que Deus abençoe você, esposa, que Deus abençoe você, marido, para que a gente possa realmente viver uma vida que honra e glorifica o Papai do céu. Amém?